Meus irmãos, então abram a Bíblia de vocês, na nossa série, estamos expondo aqui o livro de Hebreus, então abram Hebreus capítulo 1, nós iremos dos versos 1 até o verso 4 de Hebreus, capítulo 1, já fizemos a introdução, já falamos um pouco dos versos 1 e 2, agora vamos terminar essa parte. Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia, depois de Tiago. Antes, né? E aí, ó, tá vendo? O pessoal tá atento. Valdeir, você está salvando demais esse pessoal. Vocês estão sendo livres. Hebreus, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 4, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi lida. Nós sabemos que é só a Tua palavra lida e o Teu Espírito que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos convença, Pai, mais uma vez, de que o Senhor é o Cristo, a palavra do Senhor é a autoridade máxima na minha vida, na vida da igreja, na vida dos meus irmãos, e não nos deixe sair daqui da maneira como entramos, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vê e fica claro, nós já fizemos a introdução do livro de Hebreus, e vai ficar marcante em toda a leitura, em toda a exposição, nas próximas 50 exposições do livro de Hebreus, e o autor ele vai sempre marcar a superioridade de Cristo. Ele vai querer lembrar aqueles nossos irmãos que estavam em perseguição, que estavam sofrendo, que estavam querendo desistir da fé, que Jesus é melhor, Jesus é superior, Jesus é maior do que tudo. E essa afirmação aqui a gente vê impregnada em toda a carta. Você vai ouvir isso durante todas as exposições. E logo aqui na introdução, nos 4 primeiros versos, nós podemos observar o autor da carta aqui se referindo a Jesus e apontando quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é maior. Ele é distinto de tudo e de todos. Ele vai apontar toda essa dinâmica. Então o autor aqui, como nós já vimos, nós não sabemos quem é, nós suspeitamos. Então desde Paulo até Áquila ou Priscila, mas o fato é que o autor aqui, ele não se dirige como a gente vê nas cartas de Paulo, de maneira comum aqui. A gente não vê aqui o autor chamando a atenção para si mesmo. Paulo vai dizer, eu, Paulo, apóstolo do Senhor. A gente não vê isso na carta aos Hebreus. Muito menos aos destinatários. Ele não está preocupado em marcar isso e trazer isso para o texto. A gente não tem tanta clareza de quem está recebendo a carta. Mas o autor aqui, ele é direto, ele é intencional. E o seu propósito é apontar para aquilo que realmente importa. Cristo Jesus. Lembra, nunca perca o fio condutor da carta aos Hebreus. Irmãos que estavam em perseguição essa que você nunca viveu. E a gente ora para que você nunca viva. E eles estavam sendo forçados, por causa do contexto, de toda essa dinâmica, a abandonarem a fé. Então o autor aqui está querendo lembrá-los de quem Cristo é, o que Cristo fez. Cristo é melhor, Cristo é maior, Cristo é superior. Não compensa. Tirem isso da ideia de vocês. Cristo é a melhor coisa que nos aconteceu. Cristo é o cumprimento das promessas. Então, em todo o livro de Hebreus, ele vai destacar
E a gente viu semana passada, e ele vai começar dizendo aqui, Deus falou. E é assim, meus irmãos, que a carta começa. Deus falou. Um Deus que fala, um Deus que se revela. Esse Deus, ele falou de uma maneira superior. Através do seu Filho, ele fala de maneira superior, final e definitiva. Tudo que eu e você precisávamos saber já foi dito. A intenção aqui do autor é lembrar-os que se eles voltassem para o judaísmo, eles estariam trocando a revelação final e maior de Deus por aquela que havia sido provisória, temporária e incompleta. Não compensa, meus irmãos. Aquilo tudo apontava, eram sombras. A realidade chegou, o Cristo veio. O que vocês estão tentando ou querendo fazer é um retrocesso. E a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem isso. Tem muitas pessoas que entram e parece que é igual o cavalo paraguaio, aquela boa arrancada, mas depois se perde no meio do caminho. As pessoas creem em Cristo ou diz crer em Cristo, mas a dinâmica da vida vai fazendo com que ela vai se desgarrando. Jesus vai contar uma parábola e vai mostrando que as pessoas, por causa da dinâmica do mundo, as dificuldades ou os prazeres, as pessoas vão abandonando. Então o autor está querendo lembrá-los, e eu e você precisamos de lembrar, Cristo é maior, Cristo é melhor, Cristo é superior. Esses irmãos sofriam coisas que eu e você não temos condição de sofrer. Mais uma vez, nós iremos embora, vamos jantar, alguns vão comer fora, vamos deitar na nossa cama confortável, cheirosa, vamos ligar o nosso ar-condicionado nas nossas casas. Então, praticamente a igreja inteira mora de casa própria. Isso é bênção de Deus. Esses irmãos não. Esses irmãos tinham perdido tudo, perdido posses, perdido empresa, perdido negócio, perdido dinheiro. Alguns perderam a vida. A vida deles não estava fácil. E quando a gente olha para a realidade do cristianismo hoje, o cristianismo é muito confortável. Na verdade, o evangelho que tem se pregado é que vem para Jesus e a vida melhora. E é mentira. Venha para Jesus e a vida vai piorar. O inferno inteiro vai se levantar contra você. Você estava do lado de lá. Do lado de cá, o chicote estrala, a coisa aperta. Então, o evangelho falado pela metade, ele encanta, mas ele depois, ele desencanta, porque Jesus vai dizer, eu sofri, vocês vão sofrer. No mundo vocês, nós, vamos ter aflições. E esse evangelho não é famoso, não é legal. Eu subir aqui e dizer, quem quer sofrer comigo? Não vende. Mas é o evangelho. A gente vai sofrer agora. Porque depois nós vamos desfrutar eternamente das maravilhas que Deus conquistou para nós. Então, o autor aqui, ele vai sempre olhar para aquilo que é maior, para aquilo que é superior, para aquilo que é melhor, que é Jesus. E ele vai dizer que Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Eu e você somos crentes. E se você é crente há mais de 5 anos, vou te dar uma colher de chá. Você já leu a Bíblia inteira uma vez. Amém? Ó, esse amém. Se é mentira, foi um bom amém. Então, meus irmãos, basta uma simples leitura do Antigo Testamento e eu e você vamos observar Deus falando. Deus falou através da sarça com Moisés. Deus falou através de sonhos com ele. Deus usou os profetas através de êxtase, visões. Deus falou com eles. Nós vemos nas Escrituras, ali em Gênesis, Deus, ele aparece em forma humana, mais ou menos 2 vezes para Abraão. Ele falou, ele se revelou a Abraão. A gente vê as teofanias, que são aquelas manifestações de Deus no Antigo Testamento. É o maná. Você tem noção de chover um negócio de comer do céu? Tocar na rocha e sair água, brotar. Mas não é uma bica não, meu irmão. É uma fonte de água viva. Você não tem noção. De dia uma coluna de fogo, ou de dia uma coluna de nuvem, né, para tampar do sol, que o calor era desértico. À noite, uma nuvem ou uma coluna de fogo para esquentar. Esse é o nosso Deus.
Então a gente olha para o Antigo Testamento, Deus fala, Deus se manifesta, é visível, é claro. E ele está apontando o tempo inteiro para Cristo. O Antigo Testamento, meus irmãos, é uma estrada para levar ao seu destino final, que é Cristo, o Filho de Deus. E ele está apontando que a revelação agora é perfeita, é superior. Por quê? Porque o próprio Deus que fala pessoalmente em seu Filho. Tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento eram sombras. Agora não. O próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, ele veio, ele encarnou, ele falou. A revelação é melhor, ela é maior, ela é superior. O próprio Deus pisou na terra. Você tem noção do que é isso? Pessoas falaram com Deus, pessoas abraçaram Deus na pessoa de Jesus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. O que falta na minha vida e na sua para encantar com o cristianismo é a falta de reflexão. Eu e você não nos encantamos com essas verdades. Eu e você não encantamos com a salvação que nós temos. Deus pisou na terra. O maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra. O Deus santo, que Isaías vai dizer que os anjos nem olhavam para ele por causa da santidade, ele pisou na terra. Ele andou com pecadores, da pior espécie. Então, Deus falou pessoalmente. O Antigo Testamento, ele aponta para o Cristo da promessa. Agora, no Novo Testamento, é o Cristo da história. Cristo veio, não é mais a sombra. A revelação chegou. E fica claro e evidente, meus irmãos, aqui, o ofício de profeta de Cristo. Ele vai dizer, no verso 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Todo o povo, meus irmãos, estava familiarizado com Moisés, com Isaías, com Jeremias, com Obadias, com Daniel e com todos aqueles a quem Deus usou. Era comum. Ele está se dirigindo aqui para judeus. Eles conheciam os profetas, eles conheciam os escritos. E eles falaram da parte de Deus. Eles eram representantes do Altíssimo. E tudo que eles falaram, a maneira que Deus usou, veio diretamente de Deus. E ninguém tem dúvida disso. Contudo, meus irmãos, embora eles tiveram e falaram o que era de Deus, da parte de Deus, o que eles falaram, não falaram de maneira perfeita, era apenas sombras. Deus usou recipientes, Deus usou pessoas quebradas, imperfeitas, para Ele comunicar a perfeição da sua revelação. Nem sempre a mensagem deles era tão clara, mas agora o contraste está estabelecido. A gente olha para os escritos, a gente precisa, na teologia tem uma expressão que eu gosto, de subir nos ombros dos gigantes. Para que eu e você possamos olhar para o texto bíblico com toda a história da igreja. Né? Corra daqueles pregadores que dizem, eu descobri um negócio novo. Não existe isso. Ninguém descobriu nada. A gente reproduz uma teologia que é a doutrina dos apóstolos. Corra de quem diz, descobri um negócio, vem aqui. Isso cativa a gente gosta desse mistério. Essa semana eu vi uma pessoa chamando num vídeo da internet que ela descobriu o que Jesus estava escrevendo na areia quando ele abaixa ali da mulher que é pega em adultério. Ele tenta dar uma resposta, mas não tem, aquilo é mentira, não tem, a gente não sabe. Durma com isso na sua consciência. Deuteronômio 29, 29. Aquilo que é para mim e você saber, está aqui nas Escrituras. Leia, releia e canse de ler. Mas aquilo que Deus não falou, é pecado você tentar descobrir. Porque se Deus não falou, é porque não é para você saber. Mas nós gostamos desse negócio. A gente gosta do mistério. Mas isso é pecado. Pensa nisso. Pensa nisso. Mas a mensagem agora está clara. Em outras palavras aqui, meus irmãos, novamente Deus falou, mas dessa vez é a sua última revelação. A última revelação de Deus, ela foi dada. Não há mais nada a dizer. O Cristo veio, o Cristo falou, a revelação está encerrada. Os profetas, eles foram usados para apontar o Cristo que vocês querem abandonar. Essa é a mensagem. Por isso que a carta aos Hebreus, ela é tão rica no Antigo Testamento.
Ele está se dirigindo para um público que conhece as Escrituras. Ele está falando, ei, olha para trás, as Escrituras inteiras estão apontando para o Cristo, ao qual vocês querem abandonar, ao qual vocês querem largar. Deus usou seus servos para se comunicar a vocês. Agora o seu Filho, o próprio Deus encarnado, ele veio. E aí ele vai dizer, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lembra, a intenção do autor, majoritária no livro de Hebreus, é mostrar que Jesus é maior, superior, melhor, incomparável. Não esqueça dessas palavras. Porque ele é o Filho. O texto vai dizer aqui, que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. E aqui o autor faz uma citação do Antigo Testamento de Salmo 2, do verso 8. O autor aqui, ele traz essa riqueza para nós. A revelação, meus irmãos, é perfeita. O Cristo veio, o Cristo falou. O Filho de Deus encarnado. Após ele morrer e justificar o seu povo, ele recebe como herança esse povo. Cristo, ele é glorificado, ele vai dizer lá no Salmo 2,8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então lembre, ele é o Cristo, ele desceu do céu, ele não está dizendo que ele não tem glória, mas ele vai receber mais glória ainda, porque depois que ele completa a missão, depois que ele executa a tarefa, ele recebe um povo, ele recebe a igreja. Então o autor aqui utiliza-se dessa figura para ajudar-nos a entender que tudo pertence a Cristo por direito. Ele é o Filho, ele recebe uma herança. O que é do Pai pertence ao Filho, que é Cristo. Meus irmãos, ele está gritando aqui, não abandonem o Filho de Deus que morreu por nós, porque o texto de Romanos é claro, quem nós somos em Cristo, na união minha e sua com Cristo, nós também somos herdeiros. Isso é maravilhoso. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não abandonem a Cristo. Não abandonem. Nós recebemos tudo que nós precisávamos em Cristo Jesus. Paulo lá em Romanos vai dizer que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, porque estamos unidos a Cristo. Jesus é o herdeiro de tudo. E também através dele o universo foi feito. Ele é Deus. Ele não só é herdeiro de tudo, mas ele também executou, ele fez todas as coisas. Ele vai dizer, pelo qual também fez o universo. E é interessante, meus irmãos, que tanto Paulo, aqui como escritor da epístola, talvez aos Hebreus, ele também ensinava as mesmas coisas nos seus escritos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, na sua discussão sobre a supremacia de Cristo, ele vai dizer assim, pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Em Cristo, meus irmãos, tudo subsiste. Tudo é de Deus, tudo é de Cristo, tudo é do Filho. João, lá no Evangelho, ele vai confirmar essa verdade, ele vai dizer, por meio dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. O autor de Hebreus aqui, ele está empenhado a convencer seu público sobre quem é Jesus. Ele está querendo gritar aos ouvidos, Jesus é aquele a quem nós estávamos esperando há tanto tempo. Ele é o cumprimento da promessa. Ele é o rei que iria restaurar o trono de Davi. E a gente já viu isso, havia uma expectativa messiânica muito grande. Contudo, meus irmãos, uma expectativa errada da revelação de Deus traz sofrimento, traz tristeza. Aquele povo estava com expectativa errada. O rei vai vir e o rei vai restaurar tudo. Vamos sair das garras de Roma,
vamos ter a prosperidade de Salomão, a paz de Davi, vamos voltar a ser o que a gente era. Mas a promessa não apontava para isso. A promessa apontava para um rei que nasceu dentro de um curral. E esse rei que nasceu num curral, que veio pobre, um rei sem exército, e ainda morreu numa cruz, é difícil nós, judeus, olharmos para ele e falar, não dá para engolir, esse é muito fraco, esse aí não encaixa. A gente consegue entender um pouco, meus irmãos. Ele está querendo mostrar, Jesus é o cumprimento. O problema é que eu e você temos uma visão distorcida do reino de Deus. A gente acha que o reino de Deus é aqui. A gente acha que a vida boa é aqui. A gente acha que o descanso é aqui. A bênção é aqui. Não é. As realidades são espirituais. Aqui eu e você vamos ter vislumbres da bênção de Deus. Então, por um período, às vezes mais curto, outros mais longos, a gente vai ter uma vida mais tranquila. Mas depois, a coisa estrala. É assim. Porque nós vivemos debaixo do sol, lembra? O mundo foi quebrado, afetado pelo pecado. Tudo está contaminado. Não há quem busque a Deus. Ninguém. A gente está perdido. E Ele está querendo mostrar para eles. João vai dizer que alguém gritou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, esse Jesus que o Senhor mandou para nós aí, Senhor, esse não está com nada. Mas o autor, ele está empenhado, ele quer mostrar que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. E ele agora prossegue na sua apresentação, identificando Jesus como divino, como Deus. Olha o verso 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Meus irmãos, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Por isso que nos 10 mandamentos, não farás imagem. Meus irmãos, na mente de Deus, nos decretos eternos de Deus, Ele iria se revelar em carne e osso. Não façam imagem, ninguém vai saber quem sou eu. Jesus mostrou quem é Deus. Ele é a imagem de Deus. O problema é que ninguém fez um quadro dele. Providência de Deus. Ou você acha que... Porque eu e você gostamos de apegar coisa. Você já parou para pensar por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Imagina o tanto de crente brasileiro indo para a terra prometida atrás do túmulo, fazendo peregrinação. É uma mina de dinheiro. Agência de turismo, igreja, a gente sabe como é que é. O pessoal quer ir lá batizar no Rio Jordão? Agora você imagina. Meus irmãos, Deus é sábio, Deus é amoroso, Deus conhece. Deus conhece o que o pecado fez comigo e com você. Ele é a imagem visível do Deus invisível. E através dos profetas e em tudo que Deus mostrou aos antepassados, a sua glória era como a lua. A revelação era uma sombra, ela não está completa. Lembra a lua? A lua não tem brilho próprio, ela irradia o brilho do sol. Mas agora não, o sol da justiça veio, Jesus veio. Aquela luz que era só um pedaço de que pegava, agora é a realidade. O sol é o Cristo, é o próprio Deus. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Um autor escreveu, diz assim, ninguém pode ver, jamais viu, ou jamais verá o Pai. Nós o enxergamos quando olhamos a glória da segunda pessoa da Trindade, que é o próprio Deus. No entanto, procede eternamente do Pai. Meus irmãos, Deus pisou na terra, pessoas viram Deus, isso é maravilhoso. Alguém viu. A gente está lendo aqui relatos e relatos. João vai dizer, Pedro vai dizer, o que os nossos ouvidos ouviram, o que os nossos olhos viram. Isso é maravilhoso. Eles estão contando para nós. A gente não precisa ver não, eu creio. Você crê? Amém. Isso é viver pela fé. A gente dá vida por esse negócio aqui. Porque Cristo é uma realidade. É isso que Ele está querendo mostrar.
Na parte B, ele vai continuar dizendo assim, ó, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O autor aqui, ele enfatizou a pessoa de Cristo. Ele é Deus, ele é divino. Agora ele vai enfatizar a atividade de Cristo. Ele é o criador de todas as coisas. Não só o criador, meus irmãos, ele é o sustentador, o cuidador de todas as coisas. É por isso que a promessa, você deve se apegar, se apropriar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Você não está só. O cuidador, o protetor, o Deus amoroso, o Deus sábio, ele ainda trabalha. Ele está cuidando de todos os detalhes. Eu gosto do Piper quando ele vai dizer, ele escreve naquele livro dele, Providência, e ele citando Spurgeon, ele vai dizer, eu já repeti isso aqui para vocês, que aquela poeira que a gente vê quando o sol bate na janela, e a gente vê aquelas partículas de poeira, ele vai dizer assim, ó, cada gotícula daquela, cada partícula de poeira está toda sobre o domínio de Deus. Ele vai dizer para mim, para você, olha para o passarinho, não vale quase nada. Olha para a planta que a gente faz fogueira dela. Eu cuido delas de maneira tal que nem Salomão vestiu como essas plantas. Não vou cuidar de vocês? O problema, meu irmão, é que você e eu, às vezes, tiramos os olhos de Jesus, do Filho, do cuidador, do protetor, do sábio. A gente acha que Deus é um louco, que deu corda do mundo e as coisas acontecem, Deus dará. Não é. O cabelo branco, meu e seu, fica branco porque Ele quer que fique branco. Isso é maravilhoso. O voo do pardal é mantido pelo próprio Deus. E Ele dá essas visões para nós, meus irmãos, é para mostrar que aquilo que é pequeno, insignificante, Deus cuida. Nós então, e Deus tem cuidado de nós. A gente vai chegar, vai dormir no ar-condicionado. Que bênção. Não está te faltando nada. E graças a Deus. Porque aprove Deus na sua providência, na sua soberania, nos dá um tempo de bênção. Não está faltando nada, não tem perseguição. Isso é graça. Ele é o sustentador, meus irmãos. Esse Deus não perde o controle de nada. Lembra? No ano da morte do rei Uzias, eu via sentado no alto e sublime trono. O rei morreu. Ele está dizendo, o rei morreu. O rei terreno, mas o Deus continua sentado no seu alto, sublime trono, governando todas as coisas. Nada foge ao seu controle, nada, meu irmão. Nada. Isso é maravilhoso. E a palavra do original aqui traz a ideia daquele que carrega, daquele que sustenta. Mas não é a ideia da cultura grega. Você lembra do deus Atlas? Aquele que carrega o mundo nas costas? Não é essa a ideia. Porque você vê a imagem dele carregando o globo nas costas, ele está cansado. Está pesado o mundo. Mas não é essa a imagem. A imagem lá é que está esmagando ele. Não, meus irmãos, não é essa a imagem do nosso Deus. Um autor, ele vai dizer assim, ó, o Filho carrega todas as coisas para que ele possa levá-las a um fim designado. E ele faz isso mediante uma simples expressão vocal, pela palavra do seu poder. Cristo, o governador do universo, profere uma palavra e todas as coisas ouvem em obediência à sua voz. Nenhum outro gesto é necessário, pois a palavra falada é suficiente. Isso é maravilhoso. Cristo tem poder na palavra, eu e você não. Jamais. Meus irmãos, o texto é tão bonito. Lembra de Lázaro? Deus é um Deus tão poderoso que Ele chama Lázaro pelo nome. Porque se Ele grita para o mundo dos mortos devolver a vida, todo mundo ressuscita. Mas Ele tem que falar Lázaro, porque senão vem todo mundo. Porque Ele é poderoso, Ele é o Deus. Você já parou para pensar nisso? Esse é o Deus ao qual nós servimos. E às vezes você está sem dormir, ansioso, desesperado, porque não deu conta de pagar uma conta. Não, meu irmão. Trabalhe, administre bem, descanse no Senhor. Fique tranquilo. Não desespere. Jesus vai dizer assim, ó, quem é você para acrescentar um minuto na sua vida? E às vezes você está aí desesperado, esquecendo que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nada foge ao controle dEle. Nada é nada, meu irmão. Isso é maravilhoso.
Jesus, ele sustenta todas as coisas, ele fez todas as coisas, porque somente ele poderia fazer o que ele fez. A dívida que nós tínhamos com Deus era impagável. Cristo pagou. Por isso que ele sustenta, por isso que ele herdou, por isso que ele tem poder, por isso que ele fez, porque ele é Deus, ele é o Cristo, ele é o Filho. Só ele poderia pagar a nossa conta diante de Deus. Ele é o profeta maior do que Moisés. E aqui o texto vai deixar nas entrelinhas e fica evidente depois que ele é o sacerdote, que o próprio Hebreus vai apontar como superior, maior, de outra ordem, não a de Arão. Não, ele não tem parentesco com Arão, ele é de Melquisedeque. E a Bíblia nem fala quem é Melquisedeque, é maior, é superior. E esse Cristo, meus irmãos, ele é o nosso sacerdote, porque ele vai dizer no 3, aí na parte C, depois de ter feito a purificação dos pecados. Meus irmãos, ele fez todas as coisas, controla todas as coisas pela palavra do seu poder, e ele fez purificação pelo meu e pelo seu pecado. Olha que maravilha. Uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar no templo para sacrificar para ele e para todo o povo, para que Deus suportasse o povo. Milhares de animais morreram, e aquilo era didático. Aquele sangue, aquele cheiro, aquilo tudo que acontecia no templo era para que eles lembrassem do Deus que salva, do Deus que perdoa, e aquilo ali, aquela carnificina, era para lembrar o que Deus fez. Agora o próprio Cristo, o sacerdote maior, superior, melhor, ele se entregou por nós. Ele é o sacerdote, ele faz o sacrifício. Ele é o próprio sacrifício. João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O anjo aparece para José, quando ele estava desesperado, querendo largar Maria. Ele fala, não larga não, porque o que tem nela é algo grande, e seu nome vai ser Jesus, porque ele vai salvar o seu povo do pecado deles. Jesus é sacerdote melhor, superior, ele é perfeito. Ele é perfeito, ele é melhor, meus irmãos. Ele veio da parte de Deus, então somente ele tem acesso perfeito ao Pai. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o sacrifício perfeito, suficiente, melhor. É por isso, meus irmãos, que você não é aceito por Deus porque você ora mais, porque você trabalha mais, porque você dá mais dinheiro. Não! Deus não precisa do seu dinheiro, Deus nem precisa de você, nem de mim. Aquela ideia que tem na minha cabeça, na sua, de que Deus não está me usando, Deus não está fazendo, Deus não está me respondendo, é porque eu estou orando pouco. Não, esquece isso. Cristo é suficiente, Ele fez tudo. Você não precisa de fazer nada, só crê que Ele fez. No capítulo 4 ele vai falar do descanso. Esse é o descanso. Ele descansou porque não tem mais nada para fazer. Você não tem que orar mais um pouquinho, você não tem que dar mais um pouquinho, você não tem que trabalhar mais um pouquinho. Cristo fez tudo. Ele é o sacerdote superior, Ele é o sacrifício superior. Está encerrado, acabou. Ele está gritando para o povo lá em Hebreus, ei, para, aquilo tudo ficou para trás. Aquilo era uma sombra, aquilo era um tipo, apontava para ele. Agora ele veio, está encerrado, não tem morte, não tem sacrifício. Ele é o sacrifício superior, melhor, maior. Não há necessidade. E aí ele vai dizer no final do verso 3, e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso é maravilhoso. Se você entende um pouco do livro de Levíticos, o sacerdote não sentava, não tem cadeira no templo. Era morte atrás de morte, sacrifício atrás de sacrifício, toda hora, o tempo inteiro, o ano inteiro. Eles precisavam de aplacar a ira de Deus. O sacerdote não pode sentar porque o serviço não acabou. Ele é um pecador. Ele tem que oferecer sacrifício para ele e para todo mundo. Mas Cristo não. Cristo é maior. Cristo é superior. Ele se entregou. Ele morreu. Ele fez o sacrifício. Ele ofereceu. Agora ele está onde? Assentado. Acabou. Não precisa mais. Tudo o que precisava, meus irmãos, está acabado. É só crer, descansar, se apropriar. Isso é maravilhoso. Tudo o que precisava de ser feito, o Cristo fez.
Não precisa de mais nada. Cristo está sentado porque Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Ele está gritando para aquele povo, gritando para nós aqui hoje: ei, para de ficar se achando que você tem que fazer. Não, a nossa motivação em fazer, meu irmão, não é para ser aceito, mas é uma resposta amorosa por aquilo que Ele fez. Então eu dou meu tempo porque eu amo a Jesus, porque Ele me salvou. Eu dou meu recurso porque Ele me salvou. É uma resposta voluntária e amorosa por aquilo que Ele fez, não porque Ele vai me aceitar mais ou menos. Nós precisamos de regular as nossas motivações. O ladrão da cruz não fez nada, só creu. E talvez ele vai estar no lugar melhor do que você lá no céu, porque você está querendo usar Deus. Está cheio de gente na igreja querendo usar Deus. Tem gente que está querendo usar Deus como um meio para conseguir aquilo que ele quer. Está cheio de crente desesperado com a crise econômica. E fique, porque não é fácil. Mas o nosso desespero, meus irmãos, é um desespero alegre. É meio que de doido. Porque nós sabemos que o Deus está assentado. Ele controla todas as coisas. Ele sustenta o passarinho e Ele vai me sustentar. Por isso que nós dormimos à noite. O salmista vai dizer que se ele não vigiar, em vão a gente vigia. Se ele não der, em vão a gente trabalha. Está lá. Você está desesperado porque você não tem meditado nas Escrituras. Você está desesperado porque você tem gastado seu tempo com tudo e com todos. Você tem gastado seu tempo para o seu reino, não para o reino dele. Você está fazendo o seu reino cada vez maior. Meus irmãos, nós temos que pensar a partir de alguém que tem o Espírito Santo. Lembra daquele pastor que eu falei para vocês? Aquele dadismo escalonado? Eu sou apaixonado com a história dele. Ele não mora na casa que ele poderia. Ele não anda no carro que ele poderia. Ele não faz as viagens que ele poderia, porque ele entendeu que existe um reino para ser expandido, e é através dele, dos recursos dele, dos dons dele. Mas eu e você não. Eu e você gasta o limite, o que não tem do limite, e a gente está comprometido, e se Jesus voltar daqui 3 eras, a gente ainda está devendo cartão de crédito, porque o nosso reino tem que ser expandido. Você quer sempre uma casa maior, você quer sempre um carro melhor, você quer sempre uma viagem mais longa. E isso não é pecado em si, mas o problema, meu irmão, é que às vezes você gasta toda a sua energia, todo o seu recurso. E aí você não entende por que você tem esse buraco no peito. Salomão falou isso para nós. Salomão experimentou tudo que tinha aqui para dizer para mim e para você que tema ao Senhor. Eu experimentei tudo. E do bom. Eu gastei tudo do bom e do melhor. Mulher, demais. Bebida, até cair. Dinheiro, ele tinha o cofre do tio Patinhas. E ele vai dizer, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Salomão, meus irmãos, ele vai dizer para nós que a bênção da riqueza e a bênção de desfrutar da riqueza são duas coisas diferentes. E a igreja não entendeu isso. Meu irmão, você conhece gente que tem dinheiro para pelar porco e é triste e não aproveita? Você conhece? Porque Deus não deu a bênção de aproveitar do dinheiro que tem. Porque as pessoas não entenderam. Estão desesperadas querendo expandir os seus reinos terrenos. Daqui a 80 anos não tem mais ninguém vivo aqui. Não tem. Só as crianças que estão lá no fundo. E você está aí desesperado. Trabalhando. Amanhã é segunda-feira, você vai levantar como nunca. Nós somos crentes. O Senhor nos chama a fazer um trabalho diligente. Nós temos que ser o melhor funcionário. O melhor crente possível. Melhor marido, melhor pai, melhor aluno, melhor em tudo. Mas lembre-se. É para a glória dele. Para que a luz dele brilhe, não a nossa. É por isso que a gente está desesperado. Porque a gente não está escutando aquele que falou, aquele que se revelou, aquele que sustenta. E as nossas atitudes gritam para Deus não preciso de você. Estou muito bem, obrigado, eu vou me virando aqui.
É isso que a gente fala quando a gente faz e vive como a gente vive. Não voltem às velhas práticas. Não voltem, povo de Deus. Voltar ao templo, voltar ao judaísmo é anular, é rejeitar a obra perfeita de Cristo. Simples assim. Quando você acha, eu preciso de batizar de novo, aquele batismo não valeu. Não, agora acho que eu vou convertir. Você conhece crente assim, capengando? Ele quer batizar de novo, aí ele pede perdão de novo. Não entendeu o evangelho. Não entendeu. Aí a hora que tá bom, ele volta para fazer o que ele fazia, aí depois ele volta para a igreja. Meu irmão, isso é sacrificar Cristo de novo. A gente leu aqui no começo do culto. É impossível. A gente precisa de ficar com o fio condutor de Hebreus. A gente esqueceu desse Deus que é poderoso, desse Deus que sustenta. Nós não podemos voltar nem retroceder. No verso 4 ele vai encerrar, vai dizer assim, ó, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo é o Filho, os anjos são ministro. Toda a exposição de Hebreus, a gente viu e a gente vai ver até o capítulo 13, é para apontar que Jesus é maior, melhor, superior, é perfeito. E não há nada que eu e você precisamos fazer além de descansar em fé na sua obra pelo seu povo. O autor ele vai mostrar isso o tempo inteiro, a superioridade de Cristo. Ele vai mostrar no capítulo 2 aqui que ele é maior que os anjos, ele é maior que os profetas, ele é maior que Moisés, ele é de outra ordem, ele é maior, ele é melhor. O tempo inteiro ele vai bater nessa tecla. Mas ele encerra aqui se referindo aos anjos como apenas ministros de Deus. Ele faz um contraste. Cristo é o Filho. Os anjos são servos. São só ministros. E quando a gente olha aqui, parece estranho. Como é que ele termina assim, falando de anjos? E parece que tem duas possibilidades. A primeira possibilidade que ele evoca, essa comparação com os anjos aqui, é que os judeus, eles tinham uma opinião elevada dos anjos. Eles associavam todos os grandes eventos, acontecimentos do Antigo Testamento aos anjos. Eles criam que, por exemplo, foi a lei dada através dos anjos. Eles criam que a voz na sarça não era de Deus, era um anjo. Então eles criam que tudo aconteceu através de uma mediação angelical. A segunda possibilidade, essa é um tanto familiar para mim e para você. Ele vai dizer, o autor, o historiador, que as pessoas do primeiro século, e eu acho que a gente se encaixa aqui, nós também, eles encontravam nos anjos uma forma atraente e nada exigente de esperança e conforto espiritual. Eu sou de um tempo da igreja que alguém gritava assim, eu vi um anjo! E o culto pegava fogo, meu irmão. E era uma bagunça, cadeira virando. Eu já vi isso. E a gente gosta disso. A gente gosta do místico. A gente gosta do Deus falou e Deus me avisou. Um anjo apareceu, sonhei com isso. Isso mexe comigo e com você. Isso mexe comigo e com você. Então essa é a segunda possibilidade aqui. Ele está querendo mostrar para aqueles primeiros ouvintes que os anjos não são nada além de ministros do Senhor. Na verdade, nós somos melhores do que os anjos, porque lembra, os anjos caíram e não receberam o dom da graça de serem regenerados. Eles não tiveram perdão. Nós temos o perdão. Eles caíram uma vez para sempre. O Cristo que nos fez, nós caímos e Ele amorosamente, mais uma vez, com as portas da graça, hoje estende para mim e para você mais uma oportunidade de, venha, não endureça o coração, como foi lá na provocação no deserto, descansa em mim, confia em mim. O que o autor aqui quer enfatizar, meus irmãos, é o grande contraste entre Jesus e os anjos. Jesus é Deus, maior, melhor, superior. Eles só são servos.
Jesus é maior, Jesus é melhor. E eu quero encerrar com as palavras de um comentarista, que é um senhorzinho que ele é muito santo. E ele diz assim, ó: esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, profeta, por meio de quem Deus fala. Ele é sacerdote, por quem os pecadores se aproximaram de Deus. Ele é rei, reina como Deus. Se você nunca se aproximou de Cristo, foi desse Cristo. Se seu coração está frio em relação a Ele, tal frieza está relacionada a este Cristo. E se está pensando em abandonar a Cristo, é este Cristo que está considerando abandonar. Afastar-se de Cristo é afastar-se de algo imenso para algo menor. Muito, muito menor. É afastar-se do ser mais glorioso que há em direção a algo comum. É dar as costas ao esplendor da glória de Deus para andar nas trevas exteriores. Somente Cristo, meus irmãos. Cristo é tudo que eu e você precisamos. Que a minha vida, que a sua vida possa contemplar, descansar, amar nesse Cristo que fez tudo que eu e você precisávamos. Amém?